para começar, né, eu acho que o assunto é esse, né? Vai tributar lucros e dividendos, é uma questão que acabou sendo aprovada ontem com aquela alíquota de 20% e hoje nos destaques essa alíquota acabou sendo reduzida. Professor, o que isso significa para os investidores? O que isso significa aí, né? É mais uma mordiscada aí no lucro e no dividendo do investidor? Em teoria de tributação, e aí eu dou apoio que já foi dito aqui, né? A gente vai ter um primeiro impacto na mudança que provavelmente vai afetar o valor de mercado das grandes pagadoras de dividendos, né? Nós temos aí Banco do Brasil, Itaú, né? Enfim, Taesa, né? Então, assim, num primeiro momento, o aumento da carga tributária vai gerar esse impacto, né? Principalmente, então, esse efeito está muito concentrado no mercado de capitais, porque nós temos duas medidas aí, uma menos falada, que é o fim do incentivo fiscal do JCP, né? Além da tributação dos dividendos. Então, nós vamos ter um primeiro impacto, em teoria econômica isso é estudado, né? Mas no médio e longo prazo, essa diferença tende a se equilibrar, né? Principalmente com quem vai entrar no mercado comprando a participação nessas empresas por um valor menor, né? Agora, é ruim para as grandes empresas em geral, né? Esse aumento de carga tributária é concentrado nas grandes empresas. Nós vamos ter uma redução da capacidade dessas empresas de distribuição de dividendos, isso implica também na redução do valor do investimento, né, para os sócios, e também uma provável migração do financiamento das empresas por instrumentos de dívida ao invés de equity, né? Então, esse também é um efeito esperado, o fim do JCP e o aumento da tributação de dividendos. Agora, a grande verdade é que o governo está buscando equilíbrio fiscal, né? Está buscando superávit primário. Nós não temos superávit primário há muitos anos no Brasil, não é? E o Paulo Guedes tem um número na cabeça dele que é uma conta de chegada, que é 50 bilhões. Ele está caçando esses 50 bilhões aí de novas receitas para o governo, tentou isso com o CPMF que ninguém quis. O que sobrou para ele é uma medida que tem uma certa perversidade aí no meio, que é qual? A oposição apoia a tributação dos dividendos por uma questão ideológica, né? É um fetiche de certos grupos que acreditam em políticas tributárias distributivas, né? A tributação dos dividendos e a tributação das grandes fortunas. Então, inclusive a maioria que o governo alcançou ontem foi impressionante, né? O governo precisaria de 257 deputados aí para aprovar o PL, conseguiu 398, só conseguiu isso com a ajuda da oposição. Então, como é que se diz? Nós temos aí um fato importante, porque a gente está num momento de turbulências políticas, que é o governo ter alcançado uma maioria tão expressiva, que está um pouco contaminado pela ideologia. Não dá para dizer que o governo hoje, por exemplo, tem uma base de 400 deputados, não é isso, né? Nós temos que expurgar daí, obviamente, que os partidos de oposição. Mesmo assim, é uma maioria muito pesada, porque se o governo tivesse muito mal na Câmara dos Deputados, não teria votação nem dentro do Centrão, né? Então esse é um indicador aí interessante para a gente, porque para quem não quer que o Brasil pegue fogo, né? Como todos nós aqui, que temos empresas, patrimônio, clientes, investimentos, né? De que também tem um sinalizador aí importante de que o governo, pelo menos no Congresso Nacional, se sustenta, né? Então tem esses fatos todos aí para se dizer. Agora, tem uma questão muito importante também que eu... Desculpa, Alê. Vocês me permitem Oi, diga. Não, continua, desculpa. Eu achei que você tivesse... Tem uma questão também muito importante. A Receita Federal não abre os cálculos, né? Então, se fala, vai ganhar 50 bi, vai ganhar 27, vai ganhar 23, né? Mas esses cálculos não foram disponibilizados para a sociedade. E há uma suspeita muito forte de que a perspectiva de aumento de dividendos tenha sido calculada de forma, né,
na forma de conta de padaria, que é pegar o volume de lucro gerado pelas empresas, lucro tributável gerado pelas empresas no Brasil e aplicar 20% ou 15%, né? Que seria uma conta ridícula. Por quê? Porque você tem sempre que, quando cria um tributo novo, quando aumenta a carga tributária, você tem sempre a reação dos contribuintes, né? Os contribuintes reagem, os contribuintes agem economicamente também. E na forma de incentivos na parte fiscal. E aí você tem uma série de planejamentos tributários possíveis para reduzir a tributação de dividendos. Eu falei de uma muito óbvia. Se houver uma migração para instrumentos de dívida, você vai impactar o lucro das empresas, não é? E aí você vai ter menor distribuição de dividendos. Da mesma forma, uma série de artimanhas tributárias podem ser geradas, né? Ou até mesmo retenção de lucros para que não sejam distribuídos. E isso, obviamente, vai fazer com que as expectativas do governo sejam menores do que essa. E aí, no final das contas, quem vai acabar sendo afetado mais pesadamente é justamente o mercado de capitais, que não tem tantos recursos assim, porque tem CVM em cima, Banco Central, o mundo está em cima dessas empresas, os acionistas, quer dizer, não dá para ficar manobrando como numa grande empresa de capital fechado, né, com planejamento tributário agressivo. Então, muito provavelmente a expectativa do governo vai ser frustrante, em grandes números, né? A arrecadação não vai ser tudo isso que o governo espera, e aí, no final das contas, você vai ter um prejuízo violento aí no mercado de capitais, né? Se permanecer essa ideia, de forma que você vai ter uma tributação, como é que eu posso dizer, ineficiente, injusta, porque você vai ter aquele universo de empresas de capital aberto que não vão ter muitos recursos para fugir do aumento da carga tributária, e uma imensidão de grandes empresas de capital fechado deitando e rolando aí para não pagar tributos, né? Isso é uma coisa ruim.